Bom, nessa primeira aula eu vou falar sobre um equipamento fundamental dentro do nosso consultório odontológico, que é o compressor, que é o elemento responsável por disponibilizar o ar comprimido lá para a nossa cadeira e dali ele é distribuído para vários outros locais, para os equipamentos que necessitam de ar comprimido para funcionar, como a caneta de alta rotação, baixa, peça reta, prof e vários outros. Para facilitar o entendimento, eu fiz algumas imagens. Vamos lá? Antes de falarmos sobre o funcionamento do compressor, vamos falar sobre a característica do ar ambiente, o ar que nós respiramos. De maneira grosseira, o ar que nós respiramos, o ar ambiente, ele possui alguns elementos. Entre eles, partículas sólidas grossas, que como exemplo posso falar folhas, partículas sólidas finas, que como exemplo pode ser poeira e fuligem, os gases que estão representados aqui na cor vermelha e vapor d'água representado na cor azul. Tá? Perceba que esse ar do ambiente externo, ele é o mesmo ar que está aqui dentro do reservatório do compressor e é também o mesmo ar que vai ser disponibilizado aqui para a cadeira odontológica. Porém, vão ocorrendo mudanças nas características desse ar ao longo desse caminho que ele percorre do ambiente externo até a cadeira odontológica. Tá? Nós vamos ver isso quando eu falar sobre o funcionamento do compressor. E para entendermos também o funcionamento do compressor, essa mudança nas características do ar, é importante também que a gente fale sobre 3 elementos, que são vazão, pressão e qualidade do ar. Vazão é a quantidade de ar que é disponibilizado pelo compressor em um determinado tempo. E a medida mais utilizada é litros por minuto. Então, nós podemos ter um compressor que disponibiliza para a cadeira 100 litros por minuto, ou um compressor maior que vai disponibilizar, por exemplo, 300 litros por minuto. E essa capacidade de vazão está basicamente relacionada ao tamanho do reservatório do compressor. O outro elemento é a pressão. Pressão é a força que o ar exerce nas paredes da mangueira aqui. Já a qualidade do ar, nós podemos falar em relação a 2 aspectos. Nós podemos falar de um ar limpo e um ar sujo. Um ar limpo é um ar que possui somente gases em sua composição. Já o ar sujo, ele possui, como no nosso exemplo aqui, partículas sólidas grossas e partículas sólidas finas. E também o ar, com relação à qualidade, é classificado como seco e úmido. O ar seco não possui vapor d'água e o ar úmido possui vapor d'água. Então vamos ver aqui as características com relação à vazão, pressão e qualidade do ar externo, do ar que está dentro do reservatório do compressor e do ar que é disponibilizado para a cadeira. No ambiente externo, não há por que se falar em vazão e pressão, tá? A gente fala somente da qualidade. Aqui é um ar considerado sujo e úmido, porque ele possui outras partículas além dos gases e possui umidade. Já o ar que está dentro do reservatório do compressor é um ar que possui vazão para esse compressor, que é um compressor que eu estabeleci aqui, que é o compressor para uma única cadeira odontológica e a distância entre a cadeira e o compressor está em média de 5 a 10 metros. Tá? Então aqui é um compressor que tem uma vazão de 100 litros por minuto. Ele tem uma pressão variável que fica entre 80 e 120 psi. Eu vou explicar quando eu falar sobre o funcionamento do compressor por que é variável. E possui uma qualidade do ar, ele ainda é sujo e úmido, porque ele ainda possui partículas sólidas finas e possui umidade. Já o ar que é disponibilizado para a cadeira odontológica, ele precisa apresentar as seguintes características para que os nossos equipamentos funcionem corretamente. Essas características são vazão de 100 litros por minuto, uma pressão constante de 80 psi e a qualidade do ar, esse ar deve ser limpo e seco. Agora eu vou explicar sobre o funcionamento do compressor. O compressor, para ele funcionar, ele precisa somente de energia elétrica. Então, de um lado ele é ligado à energia elétrica, do outro ele é conectado à cadeira, tá? Através de mangueiras, tubos de cobre, e esse ar é disponibilizado aqui no que nós chamamos de caixa de comando ou caixa de ligação, que é essa caixa aqui de baixo, ali onde ficam os pés do paciente. Às vezes, em algumas cadeiras, ela é disposta lateralmente. Quando a gente abre ali, tem aquela confusão de fios, de mangueiras, eu costumo falar de ninho de gato ali, que a gente vai desvendar em vídeos posteriores. Então, quando ligamos o compressor na tomada,
compressor, o motor do compressor começa a funcionar e o ar externo é puxado, é aspirado para dentro do reservatório. Quando isso ocorre, esse ar externo passa pelo pré-filtro, que filtra as partículas sólidas grossas, como folhas, por exemplo. Então perceba que aqui dentro do reservatório do compressor, nós não temos mais as partículas sólidas grossas, nós ainda temos partículas sólidas finas, gases e vapor d'água. Então o motor foi ligado, os pistões começam a trabalhar e aí esses pistões vão fazendo a compressão do ar. Fazendo a compressão do ar, vai aumentando o volume de ar comprimido, a pressão vai aumentando e aí esse reloginho aqui, que é chamado de manômetro, que nada mais é do que um reloginho que marca a pressão interna aqui do reservatório, vai subindo e quando chega em 120 psi, essa peça aqui, ó, preta, chamada de pressostato, dá a ordem para desligar o motor. Por quê? Porque o pressostato é que vai fazer a função de ligar e desligar o motor. Porque se não tivesse essa peça, imagina, vai fazendo essa compressão aqui até qual momento? Se não tivesse ela para desligar o motor, iria acontecer um acidente. Poderia explodir esse reservatório aqui. Então aí nós temos aqui dentro um ar com pressão de 120 psi e aqui o dentista não começou a trabalhar. Quando o dentista começa a trabalhar, esse ar é disponibilizado aqui e aí a pressão vai diminuindo, vai descendo, descendo, descendo. Quando chega em 80 psi, o pressostato dá novamente a ordem para o motor ligar e começa uma nova compressão. Quando chega em 120, dá a ordem para desligar. E fica esse ciclo o dia inteiro durante o nosso atendimento. 80 psi liga o compressor, 120 psi desliga o compressor. Agora, você pode estar me perguntando, como que acontece a mudança desse ar aqui para o ar que é disponibilizado para a cadeira, em relação à pressão, que aqui nós temos uma pressão constante, e em relação à qualidade do ar. Ocorre exatamente por uma peça que é extremamente importante, que é o chamado filtro regulador com manômetro. O próprio nome já diz tudo. Filtro. Aqui nós temos o filtro, aqui nós temos o regulador nessa parte preta e aqui nós temos o manômetro, que vai medir a pressão que esse ar está sendo disponibilizado para a cadeira. O filtro vai filtrar as partículas sólidas finas e a umidade do ar, por isso que o ar que é disponibilizado aqui é um ar limpo, que possui somente gases, e o responsável por deixar essa pressão constante e no valor que a gente quer é essa válvula aqui, essa parte onde a gente regula a pressão que nós queremos que seja disponibilizada lá na cadeira. Tá? Basta girar em sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir essa pressão. Quando a gente chega aqui em 80 psi, trava aqui e não mexe mais. Então é aqui que acontece a mágica. Nós temos o filtro que vai disponibilizar um ar seco e limpo. Nós temos o regulador que vai disponibilizar um ar com pressão constante de 80 psi e nós temos o manômetro que é para a gente aferir o valor que essa pressão está saindo aqui do compressor. Então é dessa forma que um compressor funciona.